Planta formigueiro. É uma planta muito bela, é uma planta muito atraente, uma planta exótica, diferente, que quem vê ela se encanta e quer ter ela em cultivo. E aqui tá ela plena, cheia de frutos, e os frutos deixam ela realmente parecendo um cafezal, né? Mas as folhas, olha a saúde das folhas, estão muito belas. Muitos ramos, também tem florzinhas, e as florzinhas dela, vamos mostrar aqui, ó. As florzinhas dela são estrelinhas brancas e delicadas. E tem um caudex, ela é paquicaule, ela tem o pé gordo e ela tem esse caudex aqui, ó, muito belo e muito bem formado. E aqui até tem uma parte que houve um probleminha, queimadura solar. Vou virar um pouquinho para você. Aqui, ó, foi queimadura solar. Ela normalmente tem as entradas para formiga, mas tem que ser pequenininha assim. Quando tá grande desse jeito, é que essa planta passou por um acidentezinho, queimadura solar. Mas essa é minha planta matriz. Como eu já disse, é uma planta epífita, então ela não deve ser cultivada em substrato de terra, solo. Ela precisa de bastante matéria orgânica, como tá aqui, ó, fibra de coco, casca de pinos, carvãozinho, isso que dá condição de pleno desenvolvimento para ela. Por isso, na hora de você replantar, ó, aqui tá a planta jovem que eu replantei ontem. Eu tive que replantar porque ela estava morando nesse vaso aqui. Até tem vídeo da semana passada que eu fiz. Aqui, ó, ela estava morando nesse vaso aqui e as raízes já estavam saindo fora. Então eu retirei ela desse vaso, passei para esse maior. E aí, enquanto eu estava fazendo isso, eu lembrei, mas tem muita gente me perguntando: é difícil cultivar a planta formigueiro, a Isophyton? E falei, então vamos compartilhar, porque eu recebi essa planta aqui, ó, para eu dar um grau nela, para eu cuidar. E vejam a diferença. Essa planta deve ter muito mais idade do que aquela dali, tá? Mas dos galhos dela, apenas algumas folhas aqui na ponta. Nenhuma flor, nenhum frutinho. Tão poucas folhas, olha só. Olha a quantidade de folhas que tem essa que é jovem. E essa daqui, poucos ramos e poucas folhas só no ápice dos ramos. Os ramos dela todos pelados. E aí eu recebi essa planta com a missão de cuidar. Vendo essa planta, ela já foi cultivada em substrato mais fibroso. Vou mudar o ângulo para você ver. Olha, dá para ver que ela já foi cultivada em substrato com casca de coco, ó, fibra de coco, com carvãozinho, mas hoje ela tá num substrato mais compactado. Então, nós vamos fazer o replantio. Já escolhi um bom vaso para fazer o replantio. E o mais importante de tudo que eu tenho que falar para vocês é com relação ao substrato, porque eu já comentei em um vídeo bem recente que essa planta é epífita, ou seja, ela não vive na terra, ela vive sobre outras árvores, como se fosse orquídea. Ela vive no alto, nos galhos das árvores. Por isso, o melhor substrato para ela é um substrato rico em fibras vegetais. Carvão, casca de coco, casca de pinos, fibra de coco, né? Casca de pinos. E o substrato ouro negro, que eu já uso para a rosa do deserto, é o que deu o resultado maravilhoso da planta que vocês veem aqui na frente, que eu estou usando para comparação, que eu replantei ontem. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou desplantar ela desse vaso, mas para fazer o plantio, eu vou usar o substrato mais grosso, que tem pedacinhos de casca,
na base do vaso, no fundo do vaso. E depois, quando eu colocar a planta, eu vou fazer o que eu fiz com essa daqui. Colocar esse substrato aqui, ó, que é o substrato de semeadura, o substrato fino, eu vou usar por cima, tá? Vou usar ao redor da planta, que é da mesma maneira que eu tenho feito e que eu recomendo para quem me pergunta como fazer o plantio. Então, a primeira coisa, nós vamos desplantar ela. Puxa, gente, e ela tá desplantada. Olha só, eu não tinha noção de que ela estava totalmente solta assim. E ela tá totalmente solta. E aqui a gente consegue ver que realmente a planta formigueiro não é uma planta de muitas raízes, tá? São poucas raízes que ela tem, olha só, tá? As raízes são poucas para fixar ela, porque ela absorve na natureza, ela absorve nutrição das formiguinhas que vivem aqui dentro. Porque na natureza, lá na Ásia, Tailândia, Malásia, Indonésia, tem um tipo de formiga que mora dentro, que mora nessas cavidades que ela tem, tá? E aí as formiguinhas é que transportam nutrientes para ela. Bom, então nós não vamos usar mais esse vaso, vamos tirar daqui e nós vamos usar esse daqui. Eu sempre prefiro para planta formigueiro um vaso mais raso, sabendo que ela tem pouca raiz. Apesar de que essa daqui ganhou um vaso um tanto mais fundo. Mas não tem necessidade. Então, ó, o meu vaso é um vaso raso. E aí eu vou usar o substrato ouro negro, que é próprio para a rosa do deserto, é o que eu vou usar no fundo do vaso. Ah, e o Apolo acabou de furar para mim o vaso com a furadeira, ó. Tá? Fez o furo, porque esse vaso especificamente ele não era furado. Então a Apolo fez o furo com a furadeira para mim. Deixa eu só conferir. Se alguém sentir que tá faltando furo na vida, pode falar comigo. O Apolo é bom furador. O preço é baratinho, a gente combina. Aqui, tá? Então eu vou colocar embaixo, vou fazer um berço, vou fazer uma base com substrato ouro negro. Gente, ó, esse é o substrato que nós usamos nos vasos de rosa do deserto, tá? Vocês sabem que plantas suculentas têm tendência a desenvolver, a atrair cochonilha de raiz, tá? Todas, as suculentas, aquelas no formato de rosinhas de pedra, as rosas do deserto. Então, eu coloco lá dentro uma naftalina, para planta formigueiro também. Agora, isso daqui é o superfosfato simples. O super simples é fósforo. O fósforo, o superfosfato, ele ajuda a planta a desenvolver esse caudex bonito. Então é uma porçãozinha básica, sem exagero, tá? E agora eu já vou acomodar a minha planta aqui em cima. Olha só. Ela vai ficar... Quer que eu erga a planta, Paulo? Por favor. Na verdade, eu vou erguer ela para dentro dessa bacia aqui. Bom, então, vocês viram que aqui é esse substrato aqui, que ele é o próprio para semeadura. Esse fino aqui que eu uso para semear sementinhas da rosa do deserto. Então, agora, ó, é o que vai aqui, ó, em contato com as raízes. Ó, tá vendo? Aí eu vou colocando, acomodando, firmando, tá? Para ele ficar na altura da planta aqui, ó, mas com a bordinha do vaso livre para a hora da rega. Olha. Vamos virar. E como eu falei, a planta formigueiro, ela tem pouca raiz. Então, esse tamanho de vaso está excelente. Agora, o que vai ser legal aqui de observar é o desenvolvimento desse caudex, que dá para ver que é uma planta que está contida no desenvolvimento dela. Então, fazendo esse replantio e essa adubação, essa planta vai ganhar um up de desenvolvimento muito grande. E como eu gosto de fazer vídeo e depois trazer a continuação, eu sei que muita gente vai esperar daqui 1 mês, daqui 2 meses,
saber como é que tá. E ela vai ficar cada vez mais espetacular, ok? Aí, de acabamento, normalmente eu deixo só assim, mas já me perguntaram, e se eu quiser colocar pedrinhas brancas ou pedrisco, aquelas pedrinhas de acabamento? É o que eu vou fazer agora nessa plantinha aqui, tá? Só um minutinho. Então é o seguinte, e se eu quiser colocar pedrinha branca, bom, nunca tinha colocado, mas como tem gente pedindo para fazer esse acabamento, vamos fazer aqui, Apolo, ó, não custa nada. A pedrinha já tá aqui, eu uso as pedrinhas pro cacto, então vamos fazer e deixar ela aqui, ó. Vou ter que pôr a mão por cá, não quero atrapalhar a tua visão, ó. Tá vendo? Então também posso deixar ela com pedrinha, tá? Eu gosto de deixar ela alta no vaso, para não ocorrer de parar a água na raiz dela e trazer apodrecimento. Porque essa planta, eu sei que ela já passou por apodrecimento. Isso daqui, ó, é um sinal típico de apodrecimento. Provavelmente houve um acúmulo de umidade aí e apodreceu, ainda bem que apodreceu só um pedacinho, né, gente? Então é isso aí. Tá feito o replantio da planta formigueiro. Mudas jovens nós temos sim no site apoloniagrade.com.br. As mudas estão a partir de R$120, tá ok? Passa no site, eu vou mandar para você a muda dentro do copo descartável e você vai fazer o plantio conforme queira. Agradeço a sua atenção nesse vídeo e recomendo. Bom substrato dá um excelente desenvolvimento para a sua planta, inclusive para a planta formigueiro. Então, rosa do deserto, com certeza, se dá muito bem num bom substrato, certo? É isso aí. Então, comece a cultivar a planta formigueiro e se encante com plantas raras, diferentes, exóticas, como essa. apoloniagrade.com.br traz a planta e a maneira correta de cuidar para você ter sucesso, combinado? Deixa um comentário aqui no vídeo, não esqueça do joinha. Tchau!